Você acha que pode ser demitido a qualquer momento, mas talvez a empresa não possa te mandar embora. Talvez você esteja protegido por lei e talvez a empresa esteja economizando justamente porque você não sabe disso. Mas antes de falar sobre quem tem essa proteção, você precisa entender uma coisa que o RH quase nunca explica direito. Estabilidade no emprego não é privilégio só de concursado. A CLT também garante estabilidade provisória em várias situações. Gestante, acidentado de trabalho, membro da CIPA, dirigente sindical e outras hipóteses previstas em lei podem impedir a dispensa sem justa causa. Ou seja, existe mais proteção do que a maioria dos trabalhadores imagina, e a empresa sabe muito bem disso. Essa diferença não é pequena. Em estabilidade provisória, a demissão pode gerar reintegração ou indenização correspondente ao período protegido. Isso significa que a empresa pode ter que pagar muito mais do que a rescisão normal. Em alguns casos, demitir errado custa caro. Em outros, custa a vaga do trabalhador de volta. E é exatamente por isso que muita empresa prefere apostar que você não conhece seus direitos. Esse canal existe por um motivo simples: te dar as informações que o RH, o contador da empresa e o seu chefe nunca vão te dar. Porque essas informações custam dinheiro para eles e rendem dinheiro para você. Fica até o minuto 10 desse vídeo, porque é lá que você vai ver o caso da Mariana. Uma demissão que parecia normal, mas podia gerar reintegração ou indenização. E o valor pode ser maior do que você imagina. Antes de falar dos casos reais, você precisa entender o que é estabilidade de verdade. Estabilidade provisória é a proteção que impede a empresa de dispensar o trabalhador sem justa causa por um período específico. Ela não dura para sempre. Ela existe em situações concretas, com começo e fim. A empresa não pode fingir que não sabe. O trabalhador também não pode supor que ela existe em qualquer cargo. Por isso, o detalhe da categoria e da situação faz toda a diferença. Agora vem o primeiro plot twist. Todo mundo acha que estabilidade no emprego só existe para concursado. Mas a CLT também garante estabilidade provisória em vários casos. Gestante, acidentado de trabalho, membro da CIPA, dirigente sindical e outras situações previstas em lei podem impedir a dispensa sem justa causa. Isso muda completamente a forma como você olha para a empresa e para a sua própria demissão, porque nem toda demissão normal é realmente normal. Daqui a pouco, você vai conhecer o caso da Mariana. Ela estava grávida, foi dispensada e só depois descobriu que a lei protegia o emprego dela desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Agora vamos falar sobre os erros mais comuns da empresa. O primeiro erro é achar que estabilidade só vale para cargo público. O segundo é dispensar sem checar a categoria do trabalhador. O terceiro é confundir estabilidade com indenização simples, quando às vezes cabe reintegração. O quarto é ignorar o prazo de proteção e agir como se a segurança jurídica fosse só da empresa. Na prática, esse tipo de erro costuma aparecer quando o RH quer reduzir custo e finge que a regra não existe. E existe uma situação que acontece em muitas empresas brasileiras todo mês. A pessoa sofre acidente de trabalho, retorna ao serviço e a empresa age como se pudesse encerrar o contrato na sequência. A verdade é que pode haver período de estabilidade que o trabalhador não conferiu. O João viveu isso. Você vai ver quanto ele perdeu por não entender que o acidente mudava o jogo. Me conta nos comentários. Você sabe se hoje existe alguma estabilidade que te protege de demissão sem justa causa? Sim ou não? Porque depois do próximo bloco, você vai entender por que muita empresa erra isso. Agora, você entende por que o RH gosta de tratar estabilidade como exceção rara. Quanto menos o trabalhador conhece,
mais fácil fica encerrar contratos sem questionamento. Mas quando existe estabilidade, a história muda. A empresa pode ter que reintegrar o funcionário, pagar salários do período ou negociar indenização. E isso vale dinheiro de verdade. Não é teoria, é custo real. A estabilidade também exige atenção ao tipo de vínculo. Muita gente acha que contrato de experiência e contrato temporário estão automaticamente fora da proteção. Mas não é tão simples. Em situações específicas, como gestação ou acidente de trabalho, pode haver estabilidade mesmo em contratos que parecem frágeis à primeira vista. É justamente nesse ponto que muita empresa erra e muita pessoa perde dinheiro por não questionar a dispensa. Agora você vai conhecer a Mariana. Mariana estava grávida e foi dispensada sem justa causa. Só depois descobriu que a proteção começava na confirmação da gravidez e seguia até 5 meses após o parto. Na prática, a empresa teria que rever a dispensa ou compensar o período protegido. Mariana achou que a demissão era inevitável. Não era. E o que parecia um encerramento simples virou um problema jurídico e financeiro para a empresa. O caso da Mariana mostra como uma demissão aparentemente simples pode virar problema grande para a empresa. E o caso do João vai mostrar como o acidente de trabalho muda totalmente a história. João sofreu acidente de trabalho, voltou ao serviço achando que a pior parte já tinha passado e foi surpreendido com a notícia de que a empresa cogitava encerrar o contrato. Só que havia estabilidade acidentária que ele não tinha conferido. Quando o direito é ignorado, o empregado perde poder de negociação e pode sair sem receber o que deveria. No caso dele, a falta de informação custou meses de proteção que a empresa deveria respeitar. E tem um terceiro caso, da Ana. Ela era cipeira e acreditou que bastava terminar o mandato para perder a proteção imediatamente. Mas a estabilidade da CIPA vai além do período de atuação, e isso pegou a empresa de surpresa. No protocolo, você vai ver o que ela devia ter feito desde o começo. Mas antes, o segundo plot twist. Se você acha que a empresa só paga a rescisão quando demite alguém com estabilidade, cuidado! Em muitos casos, a dispensa pode gerar reintegração ou indenização correspondente ao período protegido. Isso significa que a empresa pode pagar muito mais do que imaginava. E o detalhe mais cruel é que esse custo aparece justamente quando ela tenta economizar em cima de alguém que não sabe que está protegido. 3 CLTs, 3 histórias, 3 erros diferentes. A Mariana foi dispensada grávida. O João passou por acidente de trabalho e quase perdeu a proteção. A Ana era cipeira e quase abriu mão de uma estabilidade que não terminava do jeito que ela pensava. O que os 3 têm em comum? A empresa sabia que havia risco e eles não sabiam o tamanho da proteção. Agora você sabe, o protocolo vem agora. Tudo que você aprendeu até aqui vale 0 se você não souber o que fazer quando a empresa ameaçar uma demissão. O protocolo de hoje tem 6 passos. Você pode pausar, anotar e aplicar ainda hoje. Passo 1. Identifique sua categoria. Veja se você está em situação de gestante, acidente de trabalho, CIPA, direção sindical ou outra hipótese legal de proteção. Não presuma, confirme. Passo 2. Veja se existe estabilidade no seu caso. Nem toda proteção vale para todo trabalhador. O vínculo, a função e o momento importam. Se você estiver em contrato de experiência ou temporário, a análise precisa ser ainda mais cuidadosa. Passo 3. Confira o prazo. Toda estabilidade tem começo e fim. No caso da gestante, a proteção vai da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Em acidente de trabalho e CIPA, os prazos variam conforme a hipótese legal. O prazo errado é um dos motivos mais comuns de erro de RH. Passo 4. Documente tudo. Guarde exames, atestados,
CAT, registros de admissão, comunicação de gravidez, atas da CIPA, mensagens com o RH e qualquer prova da sua situação. Sem documento, o trabalhador fica vulnerável na hora de exigir o direito. Passo 5. Peça revisão ao RH. Se a empresa quiser demitir, peça que a justificativa venha por escrito. Apresente os documentos e solicite revisão da decisão. Muitas vezes, a empresa recua quando percebe que a proteção existe de fato. Passo 6 e resolução do caso da Ana. Ana era cipeira e acreditava que sua proteção acabava no fim do mandato. Mas a estabilidade da CIPA exige atenção ao período de atuação e à extensão da garantia prevista em lei. Quando ela revisou a situação, entendeu que a empresa não podia simplesmente ignorar o prazo de proteção. Se tivesse conferido antes, teria evitado o susto e a pressão para sair sem discutir o direito. Bônus: o que fazer em caso de demissão? Se a empresa dispensar alguém que tem estabilidade, não assine nada no automático. Exija cópia de todos os documentos. Peça orientação do sindicato ou de um advogado trabalhista e verifique se cabe reintegração ou indenização. A pressa da empresa é quase sempre a sua perda. Recapitulando, estabilidade no emprego não é só coisa de concursado. A CLT também protege em casos como gestação, acidente de trabalho e CIPA. Dependendo da situação, a demissão pode gerar reintegração ou indenização, e quem ignora isso costuma descobrir tarde demais que a empresa não estava tão livre assim para dispensar. No início desse vídeo, eu disse que você acha que pode ser demitido a qualquer momento, mas talvez a empresa não possa te mandar embora. Agora você sabe como conferir. E na próxima vez que olhar para o contrato ou receber uma notícia de desligamento, você vai ser a pessoa que sabe se existe estabilidade antes de aceitar qualquer coisa. Se esse vídeo te ajudou, inscreve no canal, porque cada vídeo aqui é uma conversa que o RH nunca vai ter com você. Te vejo no próximo.